Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que se prepara para enfrentar o Novo Horizontino amanhã, às 20h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. Juventus faz proposta por André, do Corinthians. E Corinthians discute últimos detalhes para assinar pré-contrato com Lingard. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. O Giro de Repórteres com o Thiago Salazar, direto do Parque São Jorge. Salazar, boa noite. A fiel torcida está querendo saber mais sobre as negociações do Corinthians com o inglês Lingard. Vamos lá, Michele, mais uma vez boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, o que é importante? A gente, ontem aqui no Gazeta Esportiva, nós trouxemos o estágio da negociação. Eu falava já ontem, cerca de 70% certo. Foi o que um dos dirigentes aqui do Corinthians passou para a nossa reportagem. 70% certo, precisa alinhar toda a parte financeira. Vou dar aqui um exemplo: o Corinthians não aceita fazer negócio se tiver de pagar luvas, se tiver que pagar pela transferência para firmar o acordo. O Corinthians quer assumir apenas o salário. E uma informação importante é de que o staff do Lingard aparentemente está disposto a aceitar essa condição, porém com uma contrapartida: colocar no contrato algumas metas para que o Lingard possa ter o contrato renovado automaticamente até o final de 2027, caso ele alcance essas metas. E a informação também que nós conseguimos é de que são metas mais fáceis, mais simples do que, por exemplo, a do Labiat, que precisa jogar pelo menos 50% dos jogos do Corinthians no ano, no mínimo 30 minutos deles. Se isso acontecer com o Labiat, ele renova o contrato automaticamente. A do Lingard, pelo que a gente apurou, vai ser um pouco mais fácil do que isso. O que vocês acham? Uma boa? Bom, eu acho que não, porque o mínimo que uma pessoa tem que fazer é jogar 50% dos jogos. Mas vamos deixar aqui para os especialistas comentarem o que você acha a respeito, Paulo Sérgio, dessa contratação do Lingard e dessas questões, né, financeiras. Não teria que pagar luvas e tudo mais, mas teria uma renovação automática, sendo que cumpriria metas mais simples, levando em conta mais simples que as do Zaccaria, né? Bom, nós estamos vivendo um futebol moderno aí, né? Estrutura moderna de gestão. Meta é meta, viu, gente? Meta não é ser coisa Eu, fácil, particularmente, eu não gosto disso. Eu sou a favor do atleta fazer o contrato e ele tem que render. Até porque quem está contratando sabe que está contratando. Não vai ficar contratando com pulga na orelha. Então, eu, particularmente, o exemplo que nós já temos no Corinthians aí, né, do Memphis, essas coisas não podem acontecer. Esses contratos absurdos, com metas aí de premiações absurdas. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Se trata de um bom jogador? Se trata de um bom jogador. Agora, não é um jogador também que vai chegar e vai arrebentar. Não sei, vamos esperar. E aí, Alex? Eu acho que o Corinthians está fazendo uma contratação de aposta, mas muito de aposta. Porque, é claro, toda contratação, por mais que seja de um jogador com mais nome, um jogador de qualidade, que esteja bem, em ritmo de jogo, ela sempre é uma aposta. Mas há apostas maiores e apostas menores, mais arriscadas e menos arriscadas. Essa é uma aposta que, pelo lado financeiro, não é tão arriscada assim, porque ele vai receber só os salários. O Corinthians não está gastando uma grana para contratar e tirar um jogador de algum lugar. É só pelo salário, porque é um atleta que estava livre. Agora, um jogador de 33 anos, que já jogou no Manchester United, já jogou no futebol europeu, mas era uma grande promessa que não vingou, não explodiu. Eu confesso que não sei que tipo de jogador o Corinthians terá em seu elenco. Será que é um cara que vai agregar, que vai acrescentar tecnicamente? Bom, o auge já passou, né, Alex? Há muito tempo. E nos últimos tempos ele não jogou nada. Sempre lembrando, jogador de 33 anos. E que nos últimos 2 anos, pelo menos, não jogou quase nada. E jogar no ataque hoje, Alex... Aqui no Brasil... Você tem que ter condicionamento físico. Isso aí. Bom, agora a gente vai acionar nosso correspondente da TV Gazeta em Londres, Luiz Corvini, que vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória do Lingard no futebol inglês. Boa noite, Luiz. Michele, boa noite para você, boa noite a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha só, estou em frente ao London Stadium, casa do West Ham, e a penúltima casa de Jesse Lingard quando ele jogava aqui no futebol inglês. Mas a gente sabe que o grande elo dele é com o norte da Inglaterra, né? Então, com Manchester. Ele, na verdade, ele nasceu em Warrington, cidade que fica entre Liverpool
e Manchester. Ele começou cedo nas categorias de base do United, aos 7 anos, chegou para o time principal em 2012. Mas ele parece que nunca foi a escolha principal dos treinadores, viu? Daí ele chegou a ser emprestado, então, para outros times aqui da Inglaterra, mas todos eles estavam jogando na segunda divisão na última década, né? E, então, mesmo assim, ele acabou sendo convocado para a seleção inglesa para jogar a Copa de 2018, fez até um gol. Mas, sabe, o que parece mesmo é que os torcedores não ficaram muito felizes, ele não agradou os torcedores. Ele tinha bons desempenhos em alguns momentos, outras vezes ele tinha um desempenho ruim. Mas o que o pessoal fala muito aqui nas redes sociais é que um dos focos dele era justamente as redes sociais. Então ele era muito ativo até demais nas redes sociais. O último time dele por aqui foi o Nottingham Forest. Depois disso, ele foi lá para a Coreia do Sul jogar no Seul, onde jogou 67 partidas e fez 19 gols. O contrato dele terminou em dezembro do ano passado. E o que o Lingard queria era uma chance de voltar a jogar no futebol inglês. Mas isso acabou não se concretizando. Ele não despertou interesse aí na última janela de inverno. Então, o Corinthians surgiu como uma opção. Os sites de notícia aqui dizem que ele vai pensar nessa proposta durante o fim de semana, porque ele também teria atraído o interesse da Major League Soccer nos Estados Unidos e de alguns times na Holanda e na Itália. Mas olha, antes de entrar aqui ao vivo, eu entrei nas redes sociais dele e vi que está sendo invadido pelos corintianos, falando já boas-vindas, falando você está vindo mesmo, tá? Então aquela loucura mesmo, bem típica dos brasileiros nas redes sociais. E quem sabe a amizade com o Memphis Depay, no período que eles jogaram juntos no Manchester United, pode também ser um fator aí decisivo para ele ir para o Corinthians. Mas claro, uma outra dúvida é saber se ele vai gostar mais vai trocar o K-pop pelo samba, pelo pagode, pelo sertanejo. Será que ele vai se adaptar bem aí no Corinthians, aí no Brasil? Eu faço a pergunta para vocês aí. Será? Ele gosta de K-pop? Olha, mas eu aposto que o samba vai pegar ele de jeito igual pegou o Memphis Depay. Muito obrigada, Luiz Corvini, conversando com a gente direto de Londres, lá na Inglaterra, nosso correspondente internacional da TV Gazeta. Então, olha, ele é um meio atacante, já tem 33 anos, tá desempregado desde o final do ano passado, fez 67 jogos pelo último time e, como o Luiz falou, 19 gols e eu pesquisei 11 assistências. Você esqueceu bom isso? Você esqueceu que gosta das redes sociais. Gosta de redes sociais. Ele é muito ativo em redes sociais. É muito ativo nas redes sociais. Que bom. Porque se vier pra cá e os torcedores do Corinthians tudo aplaudindo, não der resultado, as redes sociais vai levar ele de volta. Ele vai fazer coraçãozinho, as redes sociais levam de volta. Então, agora, eu tenho uma pergunta pro Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, você tem muito bastidor lá do Corinthians. Memphis Depay já trouxe o Labiá, um amigo dele. Será que o Lingard também tem a ver com o Memphis Depay, porque eles já jogaram juntos? Será que também é um pedido do Memphis Depay? Calma, Paulo Sérgio, daqui a pouco você responde a respeito disso. Porque assim, tem amigos do Memphis agora, é o Corinthians? Bom, isso é um bom sinal, né? É? Pra quê? Aí nós estamos dizendo que o Memphis fica. É um bom sinal, mas é assim, mas aí vai ver o quê? Time amigos do ADD, amigos do Depay, como diz o Osmar Garrafa. O Thiago Salazar vai trazer informações disso. Se o Lingard não vingou, como se imaginava, na Europa, muita gente se pergunta se ele está vindo para o Coringão só por causa da proximidade com o Memphis Depay. E o Salazar vai explicar o que ele conseguiu apurar a respeito disso pra gente. E depois o Paulo Sérgio também vai trazer as informações dele. Vai daí, Salazar. Só por causa do Memphis, não. A gente pode dizer que o Memphis foi importante porque o Lingard ligou para o Memphis. O Memphis falou com o Lingard, falou com a diretoria do Corinthians sobre um jogador porque eles se conhecem. Mas desta vez a contratação ou a negociação, nesse caso ainda, com o Lingard não tem indicação, não partiu de uma iniciativa do Memphis Depay, diferentemente do que aconteceu no caso do Labiá. Desta vez, no caso do Lingard, ele foi oferecido não só para o Corinthians, para diversos clubes do Brasil. Quando chegou aqui ao Corinthians por meio do staff do Lingard, foi passado para o Dorival Júnior, que deu o aval. Falou, olha, interessante. A diretoria do Corinthians, então, passou para a diretoria financeira, que disse, olha, este salário dá para pagar. Bom, então, Marcelo Paes, vai lá, é com você, senta para negociar, porque nos interessa, cabe no bolso, pode trazer. E agora o Corinthians está tentando trazer o amigo do Memphis Depay, mas não por indicação do holandês, Michele.
Paulo Sérgio, confere também com as suas informações, não é mais uma indicação do Memphis, mas conhece, né? É amigo ali do... É lógico que se o Memphis fizer uma pressãozinha lá, dentro do Corinthians, e que a gente sabe que ele tem força tem lá... Tem moral lá. Tem moral. A gente sabe que ele tem moral, que ele tem força. Com o Marcelo Paz está sendo um outro relacionamento. O Marcelo Paz já está abrindo algumas portas aí para o Memphis. Então, sem dúvida nenhuma, esse jogador ele só virá se por causa do Memphis. Falando assim, vem pra cá que eu seguro. Ele vem. Agora, o que eu quero saber, na semana passada nós estávamos discutindo aqui, Memphis fica ou não fica? Memphis fica ou não fica? E com o Memphis trazendo os amigos... já pode ser um indício, né? Já é um indício que o Memphis fica. Não sei. Depois o Memphis vai e fica os amigos. E quem jogava era o Memphis. Mas aí, pode ser. Pode ser. Lembra quando veio aquele técnico pro Palmeiras, que ele trouxe um monte de argentino? O Gareca. Trouxe e aí ele foi... Pablo Monchi, Tóbio, o Cristaldo, trouxe um monte de mala. Mas se derem bom resultado... Não, isso sim. Agora, o Lingard, você viu pelo que o Luiz Corvini falou? É craque de redes sociais, já falou de música... Agora, e o futebol que é bom? E o futebol que é o que interessa para o Corinthians? Redes sociais, 9 milhões e 200 mil seguidores no Instagram. É um cara de peso no Instagram. Sim. Aí eu fui procurar saber quem ele segue, porque às vezes quando ele segue muita gente, por exemplo, do Corinthians, ou alguns jogadores, ele do Corinthians só segue o Memphis. Até o Luva de Pedreiro ele segue, mas do Corinthians só o Memphis. Olha, ele segue o Danilo do Botafogo, o Andréas Pereira do Palmeiras, ele segue, o Alex Telles do Botafogo, o Ronaldinho Gaúcho. Jogadores que jogaram lá fora. Exatamente. O Danilo, que é volante, jogou lá no Nottingham Forest. Então, assim, do Corinthians ele ainda não tem nenhuma ligação. Mas Alex ativo tem uma. Mas tem isso que eu ia falar, eu concluí só com isso. O Memphis Depay é o pivô para saber se o Lingard chega e se chegar, ele vai ser o responsável por ter dado certo ou não. Sim. Entendi. Bom, tá na hora da gente falar hoje, gente. Não é assim também. Nossa. O professor Nelson, ele tinha um dinheirinho a mais para pagar pedágio. Eu não tinha dinheiro. Ali era ajuda de custo. Paulo, ajuda de custo. Aqui, ó. Que isso? Eu levo vocês para tomar um café, tudo. Leva nada, Paulo. Que é isso? A galera a verdade aparece. Da redação aí sabe. A verdade aparece. Bom, eu fico muito feliz de poder rever o professor Nelsinho, até porque ele foi um pai para mim, ele foi um pai. Quando eu saio do Novo Horizontino, volto do empréstimo para o Corinthians, eu tinha propostas do Santos, do São Paulo, e o Vicente Matheus falou assim, eu vou te dar isso aqui, ou você aceita isso aqui, ou você vai ficar treinando aí, porque eu não vou te vender, não vou te emprestar. E eu fiquei de fora nas primeiras rodadas, porque eu não aceitei a proposta do Vicente Matheus. E aí o professor Nelsinho veio, conversou comigo e falou, Paulo, essa frase eu não esqueço nunca mais. Ele falou assim, Paulo, você conhece meu trabalho, mas o pouco hoje, amanhã é muito. Olha, vou até anotar. O pouco hoje, amanhã é muito. E aí eu fiquei. No Corinthians, aceitei a proposta do Matheus e deu o que deu, né? Depois de 3 anos fui vendido para o futebol alemão. No ano seguinte fui para a seleção brasileira, comecei indo para a seleção brasileira. Se ele não tivesse falado isso para você, dado esse conselho, te dado esse apoio, você acha que teria agido de forma diferente? Sim, com certeza, com certeza. Eu creio que eu teria batido cabeça, mas eu tive uma pessoa que me ajudou, que me orientou. Nelson Batista, desde a época de Novo Horizontino, ele já falou muito comigo, conversava muito comigo e foi um paizão mesmo. Um mentor, né? Como é importante a gente, depois às vezes, conversar vocês dois. Ter uma... Tá bom, você não pagou nunca o café pra mim? Tá eu bom, que paguei pra você. É importante a gente ouvir a pessoa certa, né? Olha, Salazar tá chamando mais uma vez para falar sobre a provável escalação do Corinthians no jogo de amanhã. Conta pra gente, Salazar, qual que é a ideia do técnico Dorival Júnior? Opa, já Salazar volta aqui para contar pra gente. Como vocês acham que vai ser esse jogo do final de semana? Quem vai atacar quem? Palmeiras ou São Paulo? Quem vai tomar mais a iniciativa na visão de vocês? Entre Palmeiras e São Paulo? Eu acho que o Palmeiras deve naturalmente tomar iniciativa por jogar diante do seu torcedor, ter um time que é ofensivo hoje, né? Tanto é que não tem nenhum volante, não tem nenhum camisa 5. Então, em termos de iniciativa, acho que o Palmeiras vai tomar primeiro. E em relação a Corinthians e Novo Horizontino, Paulo, quem você acha que vai tomar a iniciativa do ataque, abrir mais o jogo? Tem que ser por parte do Corinthians, até porque o favoritismo, o time grande tem que propor o jogo. E agora o Salazar, sim, vai chegar para falar sobre a provável escalação do Coringão para o jogo de amanhã. Qual que é a ideia do treinador, Salazar? Obrigado, viu, Salazar?
A ideia é força máxima, Michele, e talvez com uma novidade. Caio César, pelo segundo dia seguido, trabalhou no campo com os companheiros, fez parte do treinamento com bola com estes companheiros, na verdade, ainda tem o treinamento de amanhã, enfim, muito provavelmente ele pode ser a novidade do Corinthians, pelo menos o banco de reservas para essa semifinal contra o Novo Horizontino, lembrando que daqueles jogadores titulares, o Dorival Júnior vai sentir principalmente a falta de Yuri Alberto, que continua afastado no departamento médico. Então, Caio César deve ser a grande novidade, Michele. E olha, já fica o aviso aqui, eu vou passar a bola para vocês. Acabou de chegar uma informação para a nossa reportagem, mas na próxima entrada aqui eu conto para vocês, tá bom? Ai, não, fiquei muito curiosa, gente. Você tá muito curiosa hoje. Não, ele falou um negócio, acabou de chegar uma informação na nossa reportagem, quando é assim, é coisa exclusiva do Gazeta Esportiva, então já fica ligadinho. Eu só posso mandar um abraço aí pro Ita Anderson, um frentista, ele falou que vê a gente todo de segunda a sexta. É mesmo? Ele sai do trampo, tá aqui com a gente. E o Jorge Batista, que eu encontrei no metrô, falou que é seu fã, Michele, então, corintiano. Aqui. Então vem aqui em mim, câmera 1, deixa eu dar um beijo aqui, ó. Boa. Aê. Bom, Caio César. Bom reforço. É um jogador de beirada, é um jogador de velocidade. Pra começar jogando? Pra começar jogando não. Espera um pouquinho, no segundo tempo entra. É, Alex. É uma boa alternativa, ele foi contratado para isso, né? Para ajudar o time, sobretudo durante o jogo, pondo velocidade pelas pontas. Acho que é um cara que vai ser bastante útil para o Corinthians. Bom, Gazeta Esportiva tem muito mais para vocês. O que eu quero saber é o seguinte. Fala. O Salazar falou que tinha acabado de receber uma notícia exclusiva, alguma coisa do Corinthians. Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico arrepiada, torcedor já fica preocupado. Não, hoje já não. Qual é essa notícia, Salazar? Lembre que hoje é sexta-feira, hein? A gente gosta de boas notícias de sexta-feira. Olha só, Michele, vamos lá, 2 informações. A primeira é de que o Corinthians já está em processo para ampliar a capacidade da Neoquímica Arena em pelo menos mais 3.500 lugares. Como que o Corinthians pretende fazer isso? Retirando as cadeiras do setor sul, atrás do gol, do lado direito das cabines de televisão, e também criando mais alguns lugares no setor leste superior, onde normalmente é construída uma arquibancada provisória para os jogos, por exemplo, da NFL. Notícia importante que acabou de chegar: a Juventus de Turim proposta de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, pelo volante André do Corinthians, de 19 anos e que tem contrato com o Timão até 2029. A multa rescisória do contrato dele para o exterior é de 100 milhões de euros, mas nós sabemos que isso não significa que o clube não possa aceitar uma proposta como essa feita pela Juventus. O Corinthians ainda não respondeu à Juventus de Turim, ou seja, não está descartado uma venda do André, mas o assunto será debatido. Conversamos também, nossa reportagem também procurou o empresário do jogador. Oferta da Juventus, já confirmada a nossa reportagem pelas pessoas aqui da diretoria do Corinthians. Michele. Muito obrigada, Salazar. Então, atenção, fiel torcida. Chegou proposta de 150 milhões de reais pelo volante André do Corinthians, da Juventus de Turim. Quero saber do Paulo Sérgio e do Alex Miller. Tem que vender ou não? Um jogador desse hoje, e o Corinthians no estado que está, se conseguir um valor de 25, 30 milhões aí, tem que vender. Tem jeito. Tem que vender, não tem condições, até porque vai ajudar no caixa da equipe. E o bom disso... reais dá para pagar o Garro e o Memphis. Não, e o bom disso é que é um garoto que não teve tantos custos, veio da base. E você observa o elenco que o Corinthians tem hoje, o André, ele é um jogador importante. Importante, mas não é aqueles insubstituível, como seria, por exemplo, o Yuri Alberto. Se você pode pegar esse valor e comprar um outro jogador, ou outros jogadores em outras posições. Ele vai fazer falta? Vai pela qualidade que tem, mas não é um cara que, puxa vida, agora não tem o que fazer, como é o caso do Yuri Alberto, não tem um camisa 9. O próprio Bidon hoje. Também. O próprio Bidon, gente, é um dinheiro muito bom que cai no colo do Corinthians. Se essa proposta for confirmada mesmo, tem que vender. Tem que vender, deve vender agora. Sim. Aí põe um laço, né, e faz uma festa. E vai ser bom pro André, porque é bom pro André, é bom pro Corinthians, maravilhoso Corinthians. E uma coisa rapidinha, a cadeira. Vocês acham que tem que tirar mesmo as cadeiras do setor sul para ampliar lá a arquibancada? Tem que tirar. Até porque tem uma galera que gosta de ficar em pé. Isso, tem que atender o anseio do torcedor. Isso vai acontecer no Allianz Parque também. Gosta de ficar em pé e festejar e fazer a festa. A equipe do Flamengo toda ficou sentada na final, o pessoal tá tirando cadeira. Isso. Bom, claro que o Silvestre traz também informações da escala. Vessa, tá aí pra você a flanela Memphis, mas é mais um parça do Memphis que pode chegar, é isso? É isso, tá uma negociação bem adiantada.
Jesse Lingard. Ele tava para ir pro Remo, né? Ele tá 2 anos agora na Coreia, tá com 33 anos, é um meio atacante, o Arnaldo conhece mais futebol internacional do que eu conheço, pode falar um pouco melhor sobre ele. Não sabemos como ele está neste momento, ninguém vê jogo lá na Coreia, né? Você pode tentar ver YouTube e tal, mas ninguém vê jogo. E eu vou manter o que eu falei, a mesma coisa do marroquino. Eu vou esperar jogar, não é querer ficar em cima do muro. Eu não vou desgraçar o cara, porque está chegando antes do tempo, e também não vou elogiar, porque ele jogou na Premier League há alguns anos. Eu vou preferir esperar chegar. O que mais eu curto é a ideia de contrato curto. 10 meses de contrato para os dois, aconteceu, deu tudo certo. Renovação, porque bateu ali metas de minutos jogados e tal, por mais um ano. Não deu certo, obrigado, satisfação. E você então não onera tanto o clube assim. O clube diz ali internamente que são salários bastante compatíveis com o elenco, que os jogadores hoje ganham, que não seriam salários tão altos. A informação do André Hernan é que seria coisa de 100 mil euros, o que dá hoje uns 550, 600 mil reais. Seria o salário dele, que é um salário perto do mundo, que é um clube de Série A, que é o Corinthians, é um salário normal, sei lá, Ranieri, Bidu, enfim, normalmente o jogador titular do Corinthians ganha mais ou menos nessa linha. 500 mil por mês. Tem jeito, Série A de Campeonato Brasileiro, de clubes assim, é muito difícil, a não ser os meninos que estão subindo, aí ganham menos, mas normalmente são salários assim. Esses dias, quem que renovou o contrato, que aí o Corinthians teve que pôr qual era a multa nacional, acho que era o André, se eu não me engano. O salário dele está em 100 mil. Então, acabou de subir um menino, quase 100 mil, porque a gente sabe porque a multa rescisória nacional é 2 mil vezes o salário. Aí a gente fez a divisão lá e deu mais ou menos o salário. Então, e que seria um salário assim. Mas o fato de se desse, vamos dizer que os dois caras, deu 3, 4 anos de contrato. Eu não ia nem esperar jogar bem ou mal. Eu já ia criticar. Porque, para mim, é um absurdo. 32, 33 anos, você dá mais 3, 4 anos. Mas contratos de 10 meses, sinceramente, eu não vejo problema. Também tem uma versão, o marroquino ninguém nega que foi o Memphis que indicou, ponto. Agora sim, há uma outra versão de que esse daí não teria sido ele, estaria sido... Não, eu estou só dizendo as duas versões que estão rolando, eu não acredito em nenhuma das duas. E de que era uma oportunidade do mercado, tanto que ele foi oferecido para o Remo e estava em negociação com o Remo, e que aí o Corinthians viu a possibilidade de trazê-lo e agora vai trazê-lo, mas ele chegou a negociar forte com o Remo, né? O Remo tem até um grego agora, joga lá, se eu não me engano, no Remo, enfim... e que poderia estar chegando aí. Mas essa contratação está quase perto mesmo de acontecer, deve estar lá já finalmente de chegar ao Brasil, exame médico e tudo mais. Eu vou esperar para ver. Só o contrato que eu curto, a ideia de ser só 10 meses de contrato. Teria. Vamos fazer um teatrinho aqui. Você é o Marcelo Paz e vai perguntar para o Memphis, que é o Arnaldo, em inglês. In English. Você tem mais um para indicar aí para nós? É isso. Assim, vamos lá. Esse jogador, ele jogou bastante tempo no Manchester United, inclusive com o Memphis Depay. Há mais ou menos uma década, né? Quando o Memphis ainda era novinho. Quantos anos ele era novinho, 33. É mais ou menos a mesma idade, são contemporâneos, se tornaram amigos. Ele foi um bom jogador, mas não joga em bom nível há mais ou menos 2 temporadas, como disse o Vessone, né? Essas 2 contratações, primeiro assim, né, mesmo que o Vessone tenha esmiuçado o custo, a folha de pagamento do Corinthians, que era uma das maiores, ela continua sendo substanciosa, continua aumentando, embora o clube não gaste dinheiro em direitos federativos. É que deu uma aliviadinha também, né? Saíram alguns jogadores. Saiu tudo gente mais barata do que gente... Não, ok, mas... Não, mais ou menos. Quase todos, né? O Corinthians... O Maicon tinha salário muito O alto, Corinthians está contratando só jogadores que ganham moeda estrangeira. Fagner tinha salário alto. Só jogadores que ganham moeda estrangeira, né? Então, não é economia, não é economia. Esse é um ponto. O segundo ponto é, de fato, o poder que o Memphis tem no time, no clube, que ele ganhou e adquiriu. A gente estava falando do Neymar. Para algumas questões, o poder do Memphis é maior do Corinthians que o do Neymar no Santos. Para algumas questões. Eu acho que a questão do Neymar é mais a família, o pai, na diretriz, do que propriamente indicar um jogador. Indicar um jogador é uma questão muito complexa, não é simples. E ainda mais com o técnico que está aqui atrás, fazendo o discurso contra jogadores estrangeiros. O Dorival indicou um jogador, o Alisson. Ele confia. O que aconteceu com o presidente do Corinthians? Não, ele não vem. O Memphis indicou 2, os 2 estão vindo. Aí, enquanto está ganhando, é beleza. Quando perdeu, acaba essa brincadeira.
Uma coisa é certa, sim. Acaba essa brincadeira. O técnico indicou um jogador. O presidente desautorizou. O cara está contratado, com um contrato aqui. Ó. O holandês indicou 2 parceiros que estão sendo contratados. Isso não existe. Se é o Neymar que faz isso, a gente mete a lenha. Então, é um terreno muito perigoso, um limite muito perigoso que está se dando poder a um jogador maior do que qualquer coisa. Ainda deve ser o jogador 40 e tanto. O jogador vai para a Copa. Olha, enfim, enquanto está ganhando, beleza, mas não faz o menor sentido. O menor sentido. Não, o que eu ia falar é que uma coisa está claro. O Memphis, se os dois jogarem mal, vai sobrar para ele também. Porque hoje ele estava sozinho no CT. Ele jogou mal, era culpa dele. Jogou bem, era com mérito dele. Só que agora, se o marroquino jogar mal, é o marroquino e ele um pouco. Se o inglês jogar mal, para mim é claríssimo. Isso na cabeça do torcedor não vai ser só o jogador que está mal. O Memphis também é culpado por ter ajudado, por ter de alguma maneira influenciado a vinda dele. Então o Memphis, o que eu imagino que o diálogo foi, meu amigo, é o seguinte, eu vou te indicar lá, vai dar tudo certo, mas eu preciso de você também, vai sobrar para mim aqui um pouco. Vou me encher o saco, dizendo que você está indo para não sei aonde, se você fora de campo não se comportar, vai sobrar para mim também. E isso para mim ficou muito claro a partir de agora. É uma responsabilidade também do Memphis Depay. E aí só o lance dos estrangeiros, o Corinthians deve ser o time que tem menos estrangeiros do Brasil. Agora com esse vai para 6 só. Pode levar 9 para o jogo. Então o Corinthians ainda tem um número muito pequeno de estrangeiros. 6 agora, 6 ou 7, mas enfim, ainda está até abaixo do coisa. Bom, Angeleri, Memphis, Zaca, Garro. E agora o Lingard. 5. E o Carrilho. Ilan, 6. Ilan, Carrilho. 7. É isso, 7. Mas está 2 abaixo do limite. O Grêmio tem 12. Não, mas não é 3 acima do limite. O Grêmio é o Grêmio. O que o técnico prefere como jogador. O Dorival prefere o Alisson ao Lingard. Ele prefere um jogador que ele conheça, ele prefere um jogador brasileiro. Mas o Dorival aceita isso, para mim não é um problema. Mas então, exatamente, eu acho que o perfil... Não, aceita não, ele acabou de subir no caixote e falar que é contra. Não, mas o que o Marcinho está falando, o perfil do Dorival é dizer meio amém para tudo. Tá. Ele não entra em rota de colisão. Vocês não acharam que o Dorival falou uma coisa mais macro? Ele não falou. Falou, mas na semana que ele fala isso, o Corinthians vai buscar um jogador que não joga há 2 anos, estava na Coreia, inglês. Porque conheceu o outro, é parça do outro. Lingard de gato. E só para ser justo também, o Alisson, o São Paulo pôs alguns obstáculos ali, né? Vessone, você não está entendendo. Colocou ali algumas coisas que... já estava definido. O contrato tem assinatura digital dos dois. O presidente vetou, né? E o técnico não deve ter ficado. Se o técnico ligou para o jogador, combinou com o jogador tal, não sei o que lá, e na hora H não foi, aliás, seria uma boa pergunta na próxima, o Dorival. Você indicou o Alisson, ele não veio. Você indicou o Lingard? Sim. O Marroquino, ele falou que não. Ótimo ponto, porque com o Marroquino, ele fez questão de dizer, ele não foi grosso, ele não foi repulsivo em relação ao reforço, mas ele deixou claro que não é dele. Sim. A ideia. Ô, Vessa, uma pergunta aqui, porque a audiência é muito qualificada aqui do nosso G4. Estamos sendo assistidos pelo grande jornalista Paulo César Martim. Grande, Paulo. E ele falou assim que ele ouviu em conversas na Argentina que o Corinthians estaria tentando de novo contratar o zagueiro Lautaro de Lolo, que é um zagueiro da seleção da Argentina, que é do Boca Juniors, um zagueiro jovem de 21 anos. Tem alguma informação sobre isso? Não. O Corinthians liberou o Kaká, né? O salário vai ser pago pelo Vitória e tudo mais. E aí, se o Vitória permanecer na Série A, o Vitória é obrigado a comprá-lo, né? Essa é a condição. Foi até anunciado ontem. Esse de Lolo eu fiz até uma transmissão da Libertadores Sub-20, alto, jogou muito, né? Jogou muito. Ele é da seleção Sub-20 Isso, é da seleção também. E aí virou titular do Boca várias vezes, porque aquele crescimento do garoto. Eu não tô... Aqui no Brasil a gente até agora não falou disso não, mas o Corinthians só tem 4 zagueiros hoje. Por mais que você jogue com 2, você precisava ter pelo menos um quinto, né? Mas tem a cara do Corinthians. Lautaro de Lolo? Putz, vamos mudar o nome dele na hora. Lautaro de Loló vai fazer parte do bando de loucos. Lolocos. Lautaro de Lolocos. O Carro do Massa fala, âncora, faz uma enquete. Melhor que enquete vai ter fichas daqui a pouco. O meio-atacante inglês Jesse Lingard deve assinar neste fim de semana o pré-contrato com o Corinthians, para que possa ser emitida a passagem aérea da vinda dele ao Brasil. Ele é esperado em São Paulo no início da próxima semana. Está praticamente tudo certo entre o staff do jogador e o clube.
em uma negociação que avançou nos últimos dias. Nesta sexta-feira, as partes fizeram pequenos ajustes no documento a ser assinado. Havia a expectativa de que o pré-contrato pudesse ser fechado nesta sexta-feira, mas, em razão dos ajustes e da diferença de fuso horário entre Brasil e Inglaterra, a assinatura ainda não aconteceu. Com o pré-contrato assinado, Lingard deverá vir ao Brasil no início da próxima semana para fazer exames médicos. Estando tudo certo, o jogador assinará o vínculo definitivo com o clube até o fim deste ano. O prazo de encerramento da janela de transferências na próxima terça-feira não será um problema, porque o inglês está atualmente sem contrato com outro clube. Ele deixou o FC Seul da Coreia do Sul no fim do ano passado. Oferecido ao Timão, assim como para outros clubes brasileiros e do exterior, Lingard passou por aprovação do departamento de futebol e agradou ao técnico Dorival Júnior, que deu o aval para a contratação. Lingard tem passagens por Manchester United, onde ficou 2 décadas, considerando o período de categorias de base, West Ham e Nottingham Forest, além de outros clubes menores da Inglaterra. Lingard e o atacante holandês Memphis Depay se conhecem dos tempos de Manchester United. Eles estiveram em 31 partidas em que ambos jogaram, entre 2015 e 2016, das quais 22 chegaram a contar com os dois em campo ao mesmo tempo. Nas últimas 2 temporadas, o inglês jogou pelo FC Seul, pelo qual atuou em 67 partidas. Marcou 19 gols e deu 11 assistências. O atacante também tem passagem pela seleção inglesa, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2018, com 1 gol e 1 assistência. Ele foi convocado pela última vez em 2021